termos de momento, qual foi o peso dessa vitória, pensando em acesso? Eu classifiquei essa vitória ontem, para mim, como a vitória mais importante das 14 que o Goiás conseguiu até agora, dentro da Série B. Pelo momento que o time vivia e pela hora do campeonato. Nós estamos entrando na reta final do campeonato, faltam só 11 jogos. Então, para mim, ontem o sábado, o Goiás conquistou a vitória mais importante para ele, visando o acesso. Mas e para você, Carlos? Como é que você vê essa vitória neste momento e que peso que ela pode ter aí para esse desfecho da Série B? Eu não sei se é a mais importante, mas é uma das mais importantes, ô Gerli. Eu concordo com você. Por dois motivos básicos, assim. Cara, o momento de voltar à primeira colocação dá um outro ânimo pro time, pro torcedor, para jogar amanhã contra a Ferroviária. Isso aí, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença. Já é um peso, entendeu? E outra, era o Paysandu, independente de ser o lanterna ou não, é o time que empatou com a gente nos últimos jogos e estava aí com um título na capanga, né? Na Copa Verde, entende? Tinha estragado o nosso, colocou água no chope aqui no Serra Dourada quando veio aqui em Goiânia. É um time da parte de baixo da tabela que a gente tava com medo de tropeçar, aquela história de que o Goiás tem que propor o jogo, tudo. Enfim, deu tudo certo. Até os desfalques ajudaram o time nessa empreitada de sábado, e como já foi dito aqui, né? Então, eu acho que essa vitória foi importantíssima, importantíssima para a sequência do campeonato. Faltam 5 vitórias e assim, não só o ânimo, sabe? Mas a parte técnica. Só lembrando, antes que eu esqueça de falar sobre o que vocês falaram ali da volta do Rato, eu acho que. Eu concordo com você, com a Ana Lívia, que não deveria voltar, mas ele vai voltar. A gente sabe que vai voltar e deve tirar o Rodrigo Andrade, né? Deve tirar o Rodrigo Andrade. E aí. Eu imagino que ele vai tirar o Brian ou o Gava. Um deles. Pois é. Para a entrada do Rato? Não, mas é porque eu acho que ele vai tirar também mais um para colocar o Gonzalo, talvez. Cara, né? o Farias. Aí é outro, né? É outro. Aí é outro. Porque no jogo, né, Carlão, ele reclama que o time do Goiás ficou baixo. Você pode ver que na entrevista pós-jogo, o Mancini reclama isso, que o Goiás ficou baixo. Aí ele cita que ele só tinha os 2 zagueiros, né? Então é bem provável que um dos volantes volte, ou o Gonzalo ou o Marcão. Eu não acredito que ele volte os 2, mais um eu acredito, certeza que ele volte. Aí a gente vai ter que ver se ele vai voltar no lugar de um dos meias ou se ele vai voltar no lugar do Rodrigo. Porque o Rodrigo foi muito elogiado pelo Mancini nos 2 jogos. Talvez ele não tire o Rodrigo, ele tire um dos meias. Eu não descarto, por exemplo, sair os 2 meias que jogaram esse jogo, os 2, o Gava e o Brian, e entrar, por exemplo, o Marcão e o Rato, ou o Gonzalo e o Rato. Sabe? Não descarto essa possibilidade dos 2 saírem. Mas e você, Ana? Como é que você viu a importância dessa vitória do Goiás visando essa reta final de Série B? Julie, eu acho que eu concordo contigo falando que foi a vitória mais importante até o momento do Goiás. Porque é o seguinte desafio aqui para o torcedor. Se o Goiás não tivesse vencido, o que teria acontecido? Até o empate com o Paysandu. Eu imagino protesto na porta do estádio Eli Pinheiro, eu imagino o Carlão nervoso no X, eu imagino a cabeça do Mancini sendo pedida, o Andrino nervoso. Então, a vitória foi fundamental para acalmar os ânimos, devolver o Goiás à liderança, e agora fica até difícil você cobrar alguma coisa. O time é líder do campeonato de maneira isolada, tranquilo. Vai dar tempo ao Mancini para respirar. Eu acho que depois daquele gol do Giancarlo, o Mancini tirou um ar que estava preso no pulmão. Então, concordo que foi a vitória mais importante do campeonato. Porém, pode sim ainda ter vitórias mais importantes. Vitórias que vão significar mais, né? Vão garantir.
mas foi um passo já bem encaminhado para o acesso. O Gerliezer fala que o acesso é mais importante que o título. Eu sigo ainda na minha briga com ele de que para o Goiás o título tem que ser o objetivo. E você, Gader? Para você, qual foi o peso dessa vitória do Goiás, pensando em acesso, ou quem sabe pensando até em título, como a Ana propõe? Fundamental, Gerli, porque você levar em consideração tantos desfalques que o Goiás tinha e conseguir uma vitória diante de sua torcida, né, dando um alento a esse torcedor que vinha apoiando o time, que vinha comparecendo na Serrinha. Então, assim, uma vitória para tirar um peso das costas também, e contou com a derrota do adversário, né, do adversário direto ao título, no caso o Coxa. Então mantém uma liderança ali com a pontuação isolada. Cara, uma vitória para voltar a colocar o time nos trilhos, e precisa voltar para os trilhos. E eu concordo demais com a Ana. O foco do Goiás tem que ser o título, tá? O acesso deve vir, o acesso é algo que tem que ser visto como factual pelo Goiás. Estou com o pé na Série A. Tem que ser entendido dessa forma. Agora, o foco é brigar pelo título, porque isso ainda trará para o Goiás a outra vantagem direta, que é a classificação para a Série B. Ou para a Série B, não, perdão, para a Copa do Brasil. Então, assim, é fundamental que o Goiás entenda o seu tamanho diante da Série B, diante dos adversários, e o tamanho que o Goiás tem é um tamanho suficiente para brigar pelo título da Série B, que é algo que ele está fazendo, deve fazer e vai fazer até o final da Série B. Debatemos